ano de Copa e é claro que eu não poderia deixar de trazer uma equipe para representar o futebol, o esporte de forma geral, e tenho a honra de bater um papo aqui com dois representantes do Centro de Treinamento CH Esporte, que é um centro que não é ali pensado só em relação ao esporte. O mais bonito é que o propósito deles é fazer com que todo o processo colaborativo seja uma transformação humana, através de uma equipe que realmente pensa no desenvolvimento. Então, sejam muito bem-vindos, Bruno e Kevin, a esse bate-papo. Agradeço por terem aceitado o convite. Nós que agradecemos. E olha só, eu começo aqui o Circulando com a Tati fazendo uma pergunta que vai assim, além do cargo, né? Então eu quero saber assim, antes do Kevin ser o gestor do CH Sports, quem é o Kevin na essência, de coração? Kevin, uma pessoa muito tranquila, sou muito calmo, amo o esporte, vivi, cresci no esporte, futebol, né, principalmente futebol. É isso, assim, eu sou isso. E tive, né, meus momentos no esporte, tive lesões que me afastaram do esporte. É mesmo? Então novinho? Tive, Vamos falar sobre essa lesão vamos, aí. vamos. E aí, foi isso. E o esporte me deu tudo. A verdade é essa. O esporte, o Kevin, hoje, ele tem tudo que tem se transformando, que se transformou por causa do esporte. Tá, maravilha. E você, Bruno? Quem é o Acho, Bruno na essência, de eu coração? acho que sou parecido com o Kevin, né? Até brincam com a Sim. gente lá no CH, né? Que a gente é parecido assim. Sou calmo, sou tranquilo, uma pessoa bem de boa aí, querendo viver ao máximo a vida. E através do esporte também. Usar essa ferramenta que é o esporte aí pra me fazer feliz e deixar as outras pessoas felizes também. Maravilha. E assim, pode ser que seja uma característica que você busca nos profissionais, essa paciência, essa calma, né, Kevin? Porque eu conheço um pouquinho ali da equipe e todos têm realmente essa Sim, paciência e sem contar que é necessária, né, para lidar com aquele tem, monte de criança, tem ali. tem que ter essa Se paciência. não tiver paciência, se não tiver uma didática, fica difícil. Porque, assim, né, a gente não está trabalhando com objeto, né? A gente está Sim. trabalhando com crianças. É que eu falo, né, para os pais, vocês estão entregando o seu bem mais precioso pra gente cuidar. Então, assim, você tem que ter muita paciência, principalmente ali com o baby, com a idade ali até os 8, 9 anos. É muita paciência, porque, né, tem todo um processo. Dos 10 anos para cima, a gente já começa a apertar um pouquinho mais, né? Sim. Acho que é isso, é entender os processos, né? E você falou uma palavra no começo que eu acho que é importante, é desenvolvimento, né? Você tá formando seres humanos, né? Então tem que entender de tudo isso e paciência vai ser primordial. Isso mesmo. E, Kevin, vamos falar um pouquinho para quem não conhece o CH Sports. É um centro de treinamento novinho, vamos dizer assim, Sim, né? Baby. sim, recente. É, foi inaugurado aí em fevereiro de 2025, é isso, né? Isso, em fevereiro de 2025, a gente começou algumas atividades, né? A escola de futebol, o futevôlei, o beach tênis. Foram esses três esportes que a gente iniciou. E foi ali mais ou menos para agosto, setembro, que aí a gente começou a musculação e o Pilates, né? Hoje a gente está funcionando 100% o CH, já com todas as atividades, né? Temos, além dessas atividades que eu mencionei, tem a luta também, que a gente vai começar agora esse mês. Vamos ter karatê, jiu-jitsu, então, assim, tem bastante coisa. Sim, sim. Uma gama de possibilidades, né? Sim, E, e o que eu percebo, Kevin, é que a estrutura do CH é uma estrutura assim de ponta, né? sim. Equipamentos, a parte de design. Quando vocês pensaram no projeto como um todo, fala um pouquinho dessa parte da estrutura. Então, assim, a parte. Né, vamos começar do início do CH, né? Eu falo assim, né? O Caio sempre teve esse sonho de montar um local, né, que ele pudesse, né, compartilhar com os amigos.
ele sempre amou futevôlei. O Caio, quando vem pro Brasil, O Caio, ele morava aqui? O Caio é daqui da Praia Grande, né? Eu tenho uma amizade com o Caio desde os 7 anos, né? A gente começou junto numa escolinha de futebol aqui na Praia Grande, no Delta, e estudamos juntos em praticamente todas as escolas da terceira série, era série ainda, não Que era nem ano, bacana. até o terceiro ano do ensino médio a gente estudou junto. Olha só o processo de confiança. Parte Sim, desde aí, sim. entregar a gestão do centro de treinamento para você, né? Tem essa confiança entre ambas as partes, né? Muito bem. E ele tinha esse sonho, né, de montar esse local para quando ele viesse para o Brasil, ele ter um espaço dele, né? E aí foi. Ele teve o projeto da Gil Medeiros, né, a arquiteta, e aí ela que transformou o CH hoje no que é, né? A parte de projeto é todo dela, que era musculação, né? Não tinha no projeto inicial, aí foi acrescentando. Então, assim, foi um projeto que foi andando assim, né, aos poucos. Uhum. Mas aí então, CH se tornou tudo isso por causa da Gil, né? Que ela que teve esse projeto mesmo de criar Bacana. tudo isso. Pensou em todo esse design, né? Isso. Tá, muito bom. Bom, e para quem não sabe e tá aí em casa, o Caio, ele é o Caio Henrique, né? Jogador de Isso. futebol, hoje joga lá em Mônaco, No é isso? Mônaco. Isso. E ele, então, que pensou na criação aí do CH Sports, Foi. entregou para o Kevin fazer toda a gestão, e o Kevin contratou uma equipe, assim, maravilhosa de professores. O Bruno está aqui representando o time de professores, muito bem representado. E já que nós estamos falando de estrutura, de equipamentos de ponta, Kevin, hoje, algumas pessoas, elas entram no esporte, seja ele qual for, às vezes por estética, né? Sim. Por ego. Como é isso? Como é vocês lidarem com isso e a responsabilidade de vocês para que não seja só isso, né? Sim, é tudo muito pensado, né? O futebol hoje, né, ele não é só mais, né, vamos falar assim, não é uma ferramenta só de a criação de atleta, né? Hoje o esporte é saúde, então a gente não pode pensar só no o aluno que a gente quer desenvolver ele para jogar futebol em alto nível, não. Você está pensando em saúde também, aquela criança que não, vamos falar, hoje muito celular, né? A criança que fica só no celular, tirar isso dele, leva pro esporte. O que seja uma horinha por dia, está lá dentro, né? Então, não só a criança, mas o adulto que chega ali hoje, pô, mas eu não gosto de musculação. A gente tem o Pilates. Ah, não quero, não. Temos o futevôlei, temos o beach tennis, né? A gente tem Isso, o todas beach essa... tennis está muito na Tá na moda, moda, né? o beach tennis tá na moda. Agora as lutas também, E né? agora Pra as quem... lutas, o desenvolvimento, né, de luta exatamente. né, Sim. vamos falar da luta, tem a questão do Autodefesa, você diz isso? autodefesa, a hierarquia da luta, que tem muito, Sim. né? A educação, a gente fala assim, né? Que a educação no karatê é muito diferente a uma aula do karatê da aula do futebol. A aula do futebol a gente brinca, né? Não é bagunça, né? Mas a molecada quer ir pra jogar bola. O karatê não. O karatê tem uma disciplina ali, né? Sim, Então, assim, tem sim. tudo isso. Cada área se encontra, né? Na disciplina. Pegando Muito bom. também um gancho aí, a luta é mais um esporte individual, né? E o futebol acaba sendo um esporte coletivo. Então, são também coisas diferentes aí que podem ser trabalhadas, né? Exatamente. Muito bem. E, bom, vamos falar um pouquinho aí da trajetória profissional, então, de vocês. Certo. Bruno, me fala, você ainda está finalizando, né, a Isso. parte de educação física, Sim, aham. mas já está lá apto a dar Sim, aula para os exatamente, pequenos. exatamente. Então, eu joguei bola categoria de base, né? Eu saí de casa com 13 anos, fui morar em Campinas, morei em Campinas uns 4 anos. Então, aí rodei no interior de São Paulo, cheguei a jogar em Minas Gerais também, Que bacana. até decidi estudar, né, com 21 anos. Aí eu fui para São Paulo, me formei em fisioterapia na PUC. E aí depois me afastei um pouquinho da fisioterapia, tive a oportunidade de vir morar aqui na Praia Grande, né? Comecei em São Paulo também a educação física e agora estou finalizando aqui em Santos, eu faço em Santos. Então, aí dentro nesse espaço aí eu acabei fazendo o curso da federação, que eu tinha comentado com você, né? De futsal, também em 2024 passei um período lá em São Paulo dando aula no futsal. Então, assim,
falando mais do futebol, né? Eu acho que eu tô bem preparado aí para poder trabalhar com as crianças. Sim, sim. E a responsabilidade, né? Porque Exatamente. muitas vezes a o pai ele chega Sim, porque o filho às vezes nem é sonho do filho, mas é sonho do pai, Sim. né. sim, exato. Isso acontece demais. Uhum. Eu tenho um filho que, quer ser jogador de futebol e não tira isso da cabeça, mas quando eu comecei a entrar nesse universo por conta dele, eu percebi que as pessoas têm muito preconceito, porque acha que é o pai que quer que o menino Sim. seja jogador de futebol, e eu sei que existe sim, né, tem muitos casos assim, Sim. mas no meu caso, por exemplo, eu sofri já bastante, porque por mim ele não seria. E aí, você enfrenta ali algumas situações em clubes, Uhum. eh, até fora de clubes, Sim. Uhum. por conta desse preconceito, né, de que os pais é o sonho do pai, e às vezes não da criança. Hum. Então isso pesa também, né, pra vocês. Pesa, mas é isso, né? Como o Kevin também viveu um pouco disso, né? Jogou quando criança e teve o mesmo processo praticamente, né, Kevin? Sim. Acho que a gente até jogou contra, né? Deve ter É Eu tinha mesmo? jogado. comentado, A gente deve provavelmente. A ter gente no jogado. mesmo ano, né? É. 96, geração 96. Então, a gente entende das duas formas, tanto o sonho do pai quanto o sonho do filho, né? Porque era o nosso sonho também, em determinado Sim. momento, né? Acabou sendo provavelmente o sonho dos nossos pais, mas é isso, passar por isso acho que agrega também, sabe? Ter essa experiência também agrega muito além da formação, tudo Sim, mais, com né? certeza, com certeza. E Kevin, eh, hoje se você pudesse resumir ali o propósito do CH, o que você falaria pra gente? Formação de caráter. Formação de Formação de caráter. Eu gosto muito disso. Não só a formação como atleta, eu acho que a formação de caráter é muito importante, assim, porque a gente está falando de crianças, né? E temos hoje uma média de 250 alunos. Eu vou falar, os 250 vão virar jogadores? Difícil. muito É difícil, muito né? difícil. Então, assim, o mais importante hoje é você formar o caráter, a gente ser uma inspiração também para as crianças. Exato. Ele, é o que eu falo, assim, como eu falei, né, o futebol né, foi o que me deu coisas, o futebol. Eu não virei jogador, mas eu estudei em escolas particulares, né, Sim, com bolsa por causa do futebol. Então, sim, assim, eu não fui jogador, mas eu tive um estudo, né, onde né, a gente sabe hoje, né, que o estudo é importante. Então, assim, você estudar numa escola particular, faz a diferença. Então, estudei escolas boas da Praia Grande, tudo por causa do futebol. Que foi o sim, futebol que me proporcionou. Então, assim, essa formação de caráter é muito importante, né? A criança que está aí, está olhando pra gente, ele vê, pô, o professor, ele sabe o que ele está fazendo ali, né? Então, eu quero ser igual a ele. E a gente fala que quer ser igual ao professor. sim, Então, isso pra gente é muito importante. E, né, e a gente vê isso, as crianças olhando pra gente, como eles olham, né? Porque eles olham pra gente como... se torna exemplo, É, né, sim, inspiração. Ó, quero ser como Kevin, isso, e a gente vê que eles olham a gente assim, de né? De admiração, né. admiração, aquele olhar de admiração É, tem. Então, isso é muito importante, né? Essa formação de caráter eu acho que é uma coisa que é o foco. O foco é esse. Lógico que tem a parte do atleta, né? A gente vê sim, o aluno que tem aquele potencial, a gente tem, né? E a gente, né? A gente não vai enganar, né? A gente não vai enganar, mas é, o esporte tem a sua importância sim, maravilha. E Kevin, você trouxe um ponto importante, que é essa parte de admiração, de desenvolvimento. E quando vocês selecionam os profissionais, qual é a principal característica, assim, que você observa para fazer parte do time? Eu vou falar do Bruno. Quando o Bruno, ele veio até mim, né? Ele me procurou. Eu estava procurando um estagiário, né? Quando eu comecei no CH, eu dava aula sozinho, né? Eu fazia manhã, tarde, noite, todos os horários eu dava aula sozinho. E aí foi enchendo, as turmas foram crescendo, principalmente a dos baby.
trabalhando ali sozinho com 18, 19 crianças e aquela preocupação, né, de um aluno acontecer alguma coisa em quadra, com um e você tem mais 18, mais 19, Sim. essa preocupação. E aí foi onde o Bruno mandou um currículo pra gente. Chegou de uma forma meio que completa, né? Porque É, tem a parte da fisioterapia também. exatamente. Sim, então, foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Eu recebi vários currículos de professores, e aí quando a Sara apresentou o currículo do Bruno, ela falou, olha o currículo do Bruno aqui. Eu olhei, chamou atenção, chamei ele para conversar, e a gente vê o perfil da pessoa, você vê que ele é um perfil mais sério, você olha ali o cuidado, você pesquisa, né, um pouco sobre o Sim, profissional e você entende, né? O... E aí, mais essa parte, né, gostar de crianças é o principal. É sim. a principal característica, é gostar de criança. Foi o que eu perguntei pra ele. É, Você exatamente. gosta de criança? Além do futebol, é assim, né, que É, eu também amo, Sim. mas o principal é gostar das crianças, É o que né? você falou, né? Já passou pelo processo de Exato, ser um jogador de exato. base. Isso faz uma diferença. Entender eles, né? Exato. E, Para entender a cabecinha deles, né? exato, ter essa relação com eles é também muito importante, porque como que vocês estavam falando, né, eles olham a gente como uma referência. Então, eu vou ser o professor, não vou ser só o professor no CH, eu sou professor no mercado, eu sou professor isso. na rua ali, eu sou No professor shopping. no shopping, eu sou professor em todo lugar. Então, assim, tem que ter essa responsabilidade, né? E gostar deles a gente briga às vezes, né? Tem que puxar a orelha às vezes, mas Sim, é por uma boa causa. é por uma boa causa, isso mesmo. E, Kevin, você que passou assim por todo pelo comecinho, né? Viu o CH crescer e hoje o tamanho que ele está, a quantidade de alunos ali Sim. frequentes. Qual foi o principal desafio, e se ainda é, né, para você suportar essa, essa espera, né, do resultado? Sim. É assim, o desafio é grande. Porque assim, eu vim eu dava aula na escola onde eu comecei a jogar. Foi quando o Caio me chamou pro projeto. Eu falei, não, vamos. E, só que assim, tudo muito novo, né? Eu era só professor. Aí eu falei, vamos lá, pra gente dar um jeito, né? E hoje a gente vê o que o CH se tornou, o tamanho que está, como está funcionando o CH, é, é muito bom, mas tem os desafios, né, do dia, você saber lidar com situações, sempre tem situações difíceis para se lidar, né? Porque nós estamos lidando com pessoas. Hoje o CH por dia gira mais de 500 pessoas por dia lá dentro. Então, assim, são 500 pessoas, você, né? Você tem que saber lidar com todos os tipos de pessoas, e é um desafio. Então, assim, o maior desafio hoje é você saber controlar. Controlar tudo, né? Fazer tudo funcionar como tem que funcionar. Tem as partes, né, que dá mais trabalho, Sim. mas Eu imagino que a comunicação é, seja um fator eh, importante e decisivo nessa parte de controle, e não só em relação a funcionários, a sim, equipe, mas ao que você falou, ao lidar com todas as pessoas que passam por lá diariamente. Fala um pouquinho disso, Kevin, da comunicação, a importância da comunicação nesse sim, é o processo. que eu falo, a gente tem que ser muito receptivo, né? A gente tem que entender o que a pessoa quer, né? A gente tem desde o baby, de alunos de 3 anos, até senhoras que vão no Pilates, né? Academia, musculação, com 80, 90 anos. Então, assim, Que né? bacana. A gente Uma tem que faixa saber, etária né? bem ampla, né? Então assim, você tem que saber falar com todo mundo, né? O jeito que você fala com uma criança é um jeito. Com o Sim, pai de uma criança é um jeito. O jeito que você vai falar com um adulto é outro. Às vezes, um adulto você vê que ele é mais reservado. Tem adulto que já é mais sim, espontâneo. Então a gente tem que saber lidar com todas essas personalidades, né? Que temos hoje. Tem gente que quer ser abraçado. Tem gente que não quer. Tem gente que quer ali fazer o seu treino e ir embora. Então sim, nós temos que saber lidar, né, com essas situações. Eu falo, né, para todo mundo, gente, você pode estar no seu pior dia, a pessoa quer chegar aqui e quer, olá, boa tarde, tudo bem, com um sorriso no rosto, né? Você tem que atender sempre com um sorriso no rosto, tem que ser receptivo, né? Mas essa recepção, né, é importante. sim. Até porque, Kevin,
às vezes, tirando a parte das crianças, né, e do futebol ali, muitos que vão para aula de pilates, de musculação, do beach tênis, vão porque é o único momento que eles possuem para poder se desligar, Sim, poder recuperar energia, um momento de autocuidado, de fazer o que a pessoa sim. gosta. Então chegar no ambiente com essa receptividade, com uma equipe acolhedora, com certeza Ah, faz a diferença. faz toda a Faz a diferença, diferença, né. é. Eu falo para o pessoal, para os professores, né? A turma do Baby, às vezes eles não querem nem saber o que tá fazendo lá, né? Não, eles só Falei, estão lá pra meu, brincar, né? às vezes a criança só vai para brincar. Na É, verdade, então assim, não adianta você, né, querer que ele faça tudo se ele só tá ali para brincar. E tudo bem. sim, Chega ali, dá um abraço na criança, brinca com eles. É o momento de você ganhar a criança. Que é aí que ele vai sentir a confiança em você e é onde ele vai começar a ter os comandos. Você vai conseguir colocar ele para fazer os exercícios corretos. Começo é aquele negócio, é tudo um processo, né? Não, não adianta você forçar. Se sim, você forçar, o adulto também é assim. Se também, você exato. chegar, colocar um adulto na musculação, Né? né, e falar, faz isso, Às vezes os alunos vão lá só pra, às vezes, acontecer alguma coisa no dia, né? Desabafa, um leve desabafo ali, né? Mas tá aí, a gente tá ali pra É, escutar também, pra conversar, exato, né? Às vezes faz o treino ali, metade do treino, mas a gente tá ali, conversou, ele já se sente melhor. Então, é sobre isso é também. isso aí, muito bom. Ô Kevin, em que momento vocês perceberam que o projeto estava se tornando mais do que um centro de treinamento? Que você virou e falou assim: "Caracas, olha o crescimento disso, ah, olha o que". foi quando a gente iniciou ali a musculação e o Pilates. Tá, Porque a gente tava acostumado ali com as crianças, ali no embaixo, futebol no só. futebol, só é o futevôlei, as locações, né? E aí começou aquela movimentação, o prédio sobe e desce de pessoas, aí você viu ali foi esse ponto ali quando começou Que mesmo caiu a ficha, né. que aí você viu, tá funcionando, tá, tá ficando legal. Muito bom. E tem algum aluno que está com vocês hoje e que começou lá no início mesmo da inauguração? Tem, É? tem Lorenzo, o o João Lore, o meu, Pedro. né? É o O meu, seu? Você é. que é da idade do. Ele não é um ano mais novo que o Pedro. Ah, Tem o meu. Ah, tem o Luca. O O Luquinha. Luca. Luquinha. Tem o pessoal ali de 15 anos ali, o Matheus, o Roel. que Começou com a bacana. E gente. vocês Tem conseguem bastante gente. perceber o Sim, desenvolvimento Sim, deles? com muito. certeza. Nossa, a gente fala até desse Luca, Ah, né? o Ele Lucas, sim. começou com a gente no Baby, ele tinha 4 anos. Isso, ele começou com 4 anos. E eu falo pra eles, nossa, esse menino aqui evoluiu tanto. Que é aquele negócio, né? O Baby chega ali, você precisa daquela atenção. Aí o pai vai pegar alguma coisa, ele olha o pai, já procura o pai e chora que o pai não tá ali. Hoje ele entra na quadra e não tá nem aí pro pai dele. Que O negócio legal. dele é jogar e fazer gol, né? Assim, tem Exatamente, esse. não só na parte física, mas a parte aí psicológica também, né? A É, gente nota sempre o desenvolvimento deles, né? E é muito legal ver. Depende da faixa etária também, né? Que nem o Luca tem 6, hoje ele tá com né? Tá 6. com 6. Alguns meninos mais velhos, às vezes demora um pouquinho mais, né? Pra É, mudar ali a cabeça, que já é outro Porque já papo vem com também. hábitos, né, que É, fica mais difícil de sim. a moldar. turma do 16, que agora, né, assim, já é outra etapa da vida, né? A gente também dá outros conselhos para eles, né? Que é diferente do que você vai falar para um menino de 6 anos, mas é legal ver a evolução deles também. Acho que eu Muito fico bom. muito orgulhoso, assim, de ver eles evoluindo e mudando um pouquinho a cabeça, né? Sim, muito bom. E vocês conseguem lembrar de algum caso que chegou a emocionar vocês? De repente, algum que já saiu para poder ir para time de base, isso já aconteceu? Então, assim, é que essa parte é difícil, né? A gente fala assim da base. Hoje é difícil você colocar um atleta, né? Em qualquer base. Aqui na Baixada nós temos poucos times, né? Para você conseguir incluir. E a gente tentou um tempo atrás com um aluno, a gente foi, levou ele para fazer algumas avaliações, né? A gente acha que ele estava preparado, mas chega lá no momento e não é aprovado. A gente tem que continuar esse trabalho com ele para poder levar ele para mais, né, para mais avaliações Sim. até E ele. Kevin, vocês têm algum projeto para, por exemplo, fazer
uma um momento de avaliações, trazer pessoas, olheiros ou gestores de outros clubes de base mesmo, para fazer esse tipo de avaliação dentro do CH? Então, é uma conversa que eu tenho com o Caio, né? Quando o Caio hoje vive nesse mundo. Ele tem um empresário dele, tudo certo. Assim, é uma parte que eu gosto, que eu gostaria de fazer para o CH, né? A gente precisa toda uma estrutura, né? É que, assim, a gente hoje, a gente atingiu um número bom de aluno, a gente estava preparando o CH, né? É aquilo que eu falo, a gente primeiro trabalhou com número, né? Você primeiro monta as turmas, idade, tudo, e agora você começa a separar o que o aluno, né, que já está mais experiente, né, que já está mais desenvolvido para levar para uma avaliação, que está preparado para a resposta, né? Sim. Porque tem a resposta, tem o não. É, Ele tem que estar tem que preparado estar para o não. preparado, sim. E tem um aluno que você tem que desenvolver ainda. Então, você trabalha com essas duas turmas, né? Então, assim, eu vou levar, exemplo, vou levar um menino que não está preparado para fazer uma avaliação e lá o treinador fala, não, não quero, e aí o menino vai desanimar. Esse menino que a gente levou para a avaliação, a gente sabia que ele estava preparado para o não, né? Então, ele vai continuar trabalhando, é o que a gente fala para ele, vamos Sim. trabalhar. Potencial você tem. Então, assim, a gente tem que primeiro fazer todo esse trabalho para assim começar aí trazer olheiros, né, que a gente fala, né, os empresários para assim poder fazer esse trabalho. Sim, muito bom. Tomara que dê certo, viu? Sim. Ó, Caio, então os meninos estão saindo aqui com esse desafio, hein? Bruno, vou direcionar essa para você. Claro, vamos lá. Como é que você lida com diferenças de opinião sem perder a amizade e o respeito? Porque, pelo que eu percebi, vocês acabaram desenvolvendo ali uma amizade, Sim, não só você com o Kevin, mas todo o corpo de professores, sim. né? Uhum. E aí, e para lidar com as diferenças de opinião? Tati, eu sou uma pessoa que eu acho que é importante você ter diferenças de opiniões, né? Então, se fosse só de uma maneira, assim, é óbvio que a gente vai respeitar, né? Uma certa hierarquia, tem que respeitar da tomada de decisão, mas a gente procura conversar, ver as opiniões e ver qual melhor se encaixa ali no que a gente está buscando. Então, eu penso dessa maneira, né? Tipo assim, gosto de opiniões diferentes para eu aprender também, né? Eu já lido dessa forma. Muito bom. E você, Kevin? A gente é bem tranquilo quanto a Então, isso. A gente é bem tranquilo quanto a isso, porque é isso, ali a gente senta, alinha, né? A gente vê o melhor caminho a se tomar. O Bruno acha isso, o Matheus acha isso, o Pedro acha isso. E aí a gente vê, vamos por onde? Vamos por aqui. Vamos nesse Vocês caminho costumam aqui. fazer reuniões periódicas para Temos as nossas definição das reuniões. metas, dos Sim, objetivos? temos. Né, muito recente, né? Nossa equipe hoje, quem começou, no começo era eu, aí veio o Bruno, e aí agora em janeiro, né, começou o Pedro, o Pio, o Matheus e o Vitor, né, que estão com a gente agora, uma equipe muito boa, a gente está com uma equipe de futebol hoje muito boa mesmo, Sim, né? você conseguiu um feito, Kevin, que é levar os 4 professores de uma vez. Saiu de uma escola os 4 e, ó, entraram no É um CH. desafio, desafiador isso, porque Muito. os pais não estão acostumados com isso, né? Os É. pais estavam acostumados comigo, com o Bruno, Uhum. um jeito de trabalho, né? A gente trabalhava de uma maneira, ou eles vieram trabalhando de outra maneira. Eu Também, falei, né? vamos E pra é isso, cima. cada um tem um perfil É. também, né? E aí vai. O Bruno, ele tem um perfil mais técnico. Ele, É. ele é mais técnico, o Bruno, assim, ele gosta mais dessa parte teórica, desde que ele gosta disso. Não sei se foi pela primeira O... formação, né? Mas a questão do respaldo científico, né? Eu gosto também de estudar, então, né? Acho que eu vou mais por essa linha também. Mas os profissionais são excelentes. Todos os profissionais, estou aprendendo muito com todos eles. Matheus, Vitor, o Pio, o Pedro. É muita resenha também, né? Nossa, isso é Pedro é o rei demais. da resenha. Cara, deixa meu dia muito feliz, assim. Eles me deixam meu dia muito melhor. Muito bom. Bom, o que eu percebo, tá? Que o CH, ele virou ali um objeto de desejo para
profissionais que querem trabalhar com vocês, para alunos que querem fazer parte ali de todos os projetos, seja no Pilates, seja no beach tênis, no futebol, enfim. Os pais tiveram uma grande também oportunidade de ter um centro de treinamento de Uhum. qualidade. E aí a pergunta que eu faço para vocês é assim: o que que vocês querem que as pessoas sintam quando entram no CH? Conforto. Se sintam confortáveis, porque assim, né, uma estrutura daquela, você fala, pô, isso aí deve ser um olho da cara. E Bom não, você falar sobre e, isso, e Kevin, não é, porque é é, acessível. é acessível. O CH hoje é acessível, né? Exato. A escolinha de futebol, a gente trabalha hoje até com ticket médio um pouco mais baixo que até outras escolas da Praia Grande, né? A gente tem a nossa mensalidade é até um pouco mais barata que algumas escolinhas. O futevôlei, né, a gente tem uma estrutura, a gente, né, é diferente o futevôlei da nossa arena do futevôlei da praia, né? Nós temos banheiros, temos uma cobertura, né? Tá Sim. chovendo, tem aula, E né? hoje também tem programas, tem benefícios que, como o Total Sim, Pass, lá vocês aceitam. aceitamos sim, aceitamos Total Pass, aceitamos o Hub. Então, assim, a pessoa tem que se sentir confortável lá dentro e saber que aquilo ali não é elitizado, Tá. né? A CH hoje não é elitizado, né? É aberto ao público, né? Nós não temos, Ou seja, é uma oportunidade que vocês dão para para todos, todos. de inclusão Sim, mesmo. sim. Né? Assim, Muito bom. todas as áreas são, né, tá acessível a todos. Tá, muito bom. E agora eu também sei que já tem Uhum. um espaço lá para fazer festas, é isso? Temos salão de festa com churrasqueira, temos vários tipos de pacotes, né, para festa. O nosso salão de festa é lindo, assim, tudo novinho, né? A gente oferece uma estrutura incrível assim para festas, muito legal. Muito bom. E falando um pouco sobre cultura, né, Kevin? A gente tem um papel muito importante eh, perante a sociedade, principalmente porque vocês lidam ali com as crianças, e ter um centro de treinamento disponível como forma de inserção cultural mesmo, eu acho que é um papel eh, de uma responsabilidade de todos vocês que estão ali, né? Sim. Então, relacionado a isso, qual é o recado assim que você deixa para as pessoas que estão entrando para os profissionais, né? Primeiro para os profissionais, depois para os atletas. Os profissionais, por exemplo, que estão entrando nessa área de treinador, de educador esportivo, que mensagem você deixa para eles que eles tenham de responsabilidade? A primeira coisa, você tem que ser receptivo, né? Que eu falei, receptivo. Você tem que saber o que a pessoa busca de você, né? Que nem eu falei assim, né? O adulto, tem adulto que quer que você abrace ele, né? Quer que você entenda o que ele está passando, né? Tem gente que não se expressa, né? Não consegue Não se consegue se expressar. expressar. E aí entra, inclusive, a empatia, né? Isso, é empatia. É isso. Essa é a Tá. palavra. Ter empatia. O profissional hoje ele tem que ter empatia. De saber que a realidade de uma pessoa é diferente da outra, né? Cada um tem a sua realidade. Tem gente que trabalhou o dia inteiro estressado e chega naquele momento e quer ter a paz dele, né? E Sim. você não vai atropelar aquela pessoa com informação, você vai entender aquela pessoa, né? Agora tem gente que já é muito calma e precisa daquela, né, É. daquela chacoalhada, vamos trabalhar. Então, assim, você tem essa simpatia, né? Hoje o profissional quer entrar nessa área, principalmente, né, na área de esporte, na formação, que a gente fala, né? Nós somos formadores hoje, Sim. né? A gente não trabalha no alto rendimento que são pessoas que já estão formadas, né? Nós estamos formando. Então você tem que saber trabalhar e ter essa empatia de cada pessoa tem a sua característica, né? Muito bom. E você, Bruno, o que diria para os atletas, para quem pode ser inclusive para os adolescentes, sabe? Qual é o papel deles perante a sociedade em relação ao esporte, à cultura?
Boa pergunta, Tati. Boa pergunta. Eu acho que sim, o esporte ele é uma ferramenta incrível, né? E aí cabe a nós, profissionais, saber usar essa ferramenta. O que a gente, eu acho que os profissionais têm que pensar como a gente quer o futuro. Porque a gente está trabalhando, pegando as crianças, né? Como que a gente quer o futuro? A gente que é responsável por isso, né? Nós, profissionais e adultos. Então, eu me baseio mais ou menos nisso aí, usar o esporte como uma ferramenta cultural, que seja, né, uma ferramenta social para formar seres humanos melhores, né, respeitosos, porque a gente sabe também que, como o Kevin falou, a- cada pessoa que vai lá é uma pessoa diferente, tem uma religião diferente, tem um pensamento diferente, uma visão de mundo, né? Então, cabe a nós também olhar para isso e tentar organizar e planejar como vai ser a partir daí. Organizar, muito bom. E sabe que vocês participam já hoje de campeonatos, né? Campeonatos da própria Praia Grande, então leva ali as equipes para participar desses campeonatos. E o que a gente vê em alguns deles são os pais interferindo muito, né? Falando, xingando o filho, porque não fez isso, porque não fez aquilo. Como é para vocês lidarem com isso? É difícil. É É, difícil, mas eu acho assim que em campeonato, quando é campeonato, eu acho que é mais a emoção do pai. sim. Eu acho que conta essa parte assim, né, do pai tá ali é mais a emoção. A gente fala assim, ó, esquece seu pai lá fora, presta atenção na gente. Quem está conduzindo vocês aqui somos nós, não são os pais. A gente fala, na hora do jogo ali a gente fala. Na questão do treino, a gente não tem problema. No momento de treino ali, a gente não tem problema com o Mas às vezes eu pai. reparo, né? Ó, tem É, alguns alunos que ficam olhando toda hora lá pra fora. Fala, o treino é aqui, ó. Olha, o professor tá falando com você agora. Depois você olha lá pra fora, né? assim, é difícil, assim, né, essa parte, mas ali no calor do jogo, às vezes o aluno fala assim, "Pô, nem escutei o que meu pai falou." É, Eu até vi uma entrevista do Caio, ele fez uma entrevista agora pro Podpah, aham. onde ele fala sobre o torcedor, né? O pai é um torcedor. Ele fala sobre, por que que ele não fez isso, né? Eu Aí, vi aí, essa entrevista então, do aí Caio. ele fala, Achei sensacional. ele não sabe se o treinador mandou ele ficar aqui e não É, fazer o passe ali, não não tem correr a ali. noção, né? Ele fala Isso, assim que não tem a noção de que tem um momento de você ficar aqui, é, tem um momento de você correr para lá, mas o sim, torcedor quer. é o Meu, torcedor ele que... podia ter feito aquilo, por que que ele não fez? Mas acontece da gente falar uma coisa, o pai falar outra, e aí ele fazer É, o que o pai pediu, e aí fazer errado, e a gente vai lá e putz, a gente não viu pra. Exato. Mas. Olha Mas a só a gente percebe, né? importância. A gente percebe também que foi o pai que tinha falado pra ele. é, Mas faz parte também, a gente tem que saber lidar com isso tem que saber também, né? Faz lidar, porque... parte. E eles têm que saber lidar com isso, porque, como eu falo, hoje é o pai. O Caio falou, quem é que faz isso? É o torcedor. É. Não é o pai dele, né? É o torcedor que também vai ali, vai encher o saco dele. É. O torcedor vai estar ali na sua orelha ali, se você virar um jogador. Toca a bola ali, não, pra trás não, pra frente. A gente assistindo o jogo, a gente Exatamente. faz isso. Eu acho Pô, por que ele fez isso? Por que ele não tocou ali o espaço aberto, né? Pensando na criança, assim, eu vejo que o maior cuidado que a gente tem que tomar em relação a não criar um ambiente, como posso dizer, inóspito seria a palavra, um ambiente ali perigoso para ela, porque ela tá no processo de gostar do esporte ali, para levar o esporte para a vida toda dela. Agora, se a gente cria um ambiente tanto, eu costumo pensar também que assim, os profissionais, os professores e os pais, eles estão junto. Eles não estão dando o pai aqui e o professor aqui. A caminhada tem que ser junta. Porque se a gente cria um ambiente ruim para a criança, ela pode, sabe, não Se gostar do esporte, se traumatizar. traumatizar e aí não levar uma vida, né, que a gente busca aí uma qualidade de vida melhor. Sim. Então acho que esse é o principal ponto a ser pensado, de criar esse ambiente ruim para a criança, né? Esse ambiente de medo, como posso dizer, esse ambiente perigoso. Sim, Isso, faz total sentido o que você trouxe, Bruno. Inclusive, eu já presenciei técnicos, né, ali de times que o técnico é muito ríspido
com as Sim. crianças. Isso também existe no Também. meio do Existe, futebol, existe. né? Então, acredito que seja um cuidado que você tem, Tem. né, Kevin, de ter uma equipe que seja coesa em relação a essa parte do que está comunicando para as crianças, da parte da liderança que eles Sim, têm no campo. O modo que você fala com uma criança de 7 anos não é o mesmo modo que você vai falar com um adolescente de 14, 15 anos. A cobrança é diferente, né? Essa parte, né, de você estar plantando a semente é muito importante, porque uma criança hoje, 7 anos, você começa a cobrar muito, e ele não está preparado para aquela cobrança, ele vai chegar ali com 13, 14, 15 anos, e vai falar, eu não quero isso, essa É. cobrança toda, eu não quero, ele não está preparado para aquilo. E aí quem vai se frustrar é o pai, que depositou todo aquele sonho no filho, e o filho fala, eu não quero mais. Então, Exato. assim, né, a gente tem essa responsabilidade de saber falar com a criança, porque hoje, né, hoje está muito competitivo o futebol. A criança está inserida na competição muito cedo, né? Hoje você vê federação com 6, 7 anos, e assim, é uma cobrança muito alta na criança, né? Eles cobram mesmo, né? Resultado, treinador que tem que ganhar o jogo, se não ganhar, desde do sub-6, então assim, é muito difícil Fora o essa alto parte. rendimento também, acho que é um ponto que eu peguei aqui, é da questão do que ele vai, se não for pro alto rendimento, né, a partir do, né, 16, 17, 18 anos, a prática esportiva, né, pensando na saúde dele mesmo, da pessoa mesmo. Então, pô, ali tive um trauma ali com um treinador que tava bravo comigo, ou com o pai que tava lá fora, me xingou. Não quero levar isso pra minha vida. Eu não quero, não gosto de exercício, eu não gosto de fazer esporte. Por causa disso, sabe? Pode ser que vire no futuro, mas não, a gente tem que criar um ambiente que faça com que ele leve pra vida toda, né? Não seja sedentário, né? Tem as boas práticas aí. Muito bem. E a gente sabe, falamos aí ali no comecinho, que não é tão fácil virar jogador de futebol, né? E você que já jogou em time de base, Bruno, seguiu para fisioterapia, agora está na educação física, está como treinador. O que que você fala? Pode até olhar para a câmera mesmo e dar um recado para essa criançada. Poxa, a gente sabe que é um desafio. E Sim. para quem não conseguir, qual é o recado que você deixa? Eu acho que entender os processos, calma, calma, tenha calma, que cada fase da nossa vida a gente passa por algo, né? E não tentem atropelar as coisas, né? Acho que para mim foi um pouco assim. E, e escutem os mais velhos. Escutem os mais velhos. Acho que Boa. isso é muito importante. Muito bem. Ó, agora eu vou fazer um bate e volta com vocês, tá? Direciono a pergunta e vocês tentam responder em uma frase ou uma palavra só. Bruno, esporte para você é? Ferramenta. Trabalho em equipe, Kevin, é? Difícil. Difícil. Mas prazeroso. Bruno, amizade verdadeira é? Nossa, você me pegou, Tati. A amizade verdadeira é segurança. Acho que segurança. Você estar em Resumiu. um ambiente seguro com a pessoa, que Exatamente. você pode ser você. Sim, exatamente. Muito bom. E liderar pessoas é? Desafiador. O maior aprendizado de toda essa trajetória até aqui, Kevin. Eu lidar com as minhas emoções. Eu consegui lidar com todas as minhas emoções. É difícil. Sim. Com essa Poxa, muito calma, bom com essa você calma falar. que eu tenho. Mas É. é difícil. Porque não é sempre calmo. Mas tem os seus momentos ali também de estresse. Sim. E você faz algo para cuidar dessa parte emocional? Faço oração, me apego em Deus, porque é Ele que me dá força. É Ele que consegue me acalmar, onde eu tenho ali meu tempo com Deus, ali eu oro, peço sabedoria para saber o que eu tenho que fazer, a atitude que eu tenho que tomar, até onde eu tenho que ir. É Ele que me guia. Muito bom. E o CH Esportes nasceu para?
Brilhar. Ótimo, brilhar. E fazer outras pessoas Fazer brilharem, outras né? pessoas brilharem. Vamos fazer outras pessoas brilharem, vamos sim. Muito bom. E Bruno, comunicação para você é? Acho que comunicação é essencial, né? É, se for uma palavra só, é essencial. Essencial. Porque sem comunicação, acho que somos seres humanos porque conseguimos nos comunicar, né? Então, acho que esse é o nosso um principal diferencial, né? Dos sapiens, né? Colocar aí, tá vendo? Conseguir ter essa capacidade de comunicação. Acho que comunicação é tudo. E o que eu vejo é que vocês têm muito isso na essência, todos vocês, é uma comunicação humanizada, Humanizada, Sim. com certeza. que faz toda a diferença lá com a equipe. Muito bem. Bom, agora para a gente ir finalizando, por que que tantas pessoas desistem de si mesma antes mesmo de começar ali a ver o resultado no processo do esporte? Vocês conseguem ter É difícil, uma né? resposta para isso? Cada pessoa, que nem eu falo, né, as particularidades, né? Cada pessoa lida com a frustração de uma maneira, né? Que eu falo assim, né? Da minha própria lesão, né? Eu e o Bruno, a gente teve uma lesão, a mesma lesão, né? Quando eu me lesionei, eu fiquei muito, tipo assim, depressivo, né? Pô, eu vou parar de fazer o que eu amo, né? Eu acho que o joelho, né? Então, assim, eu vou parar de fazer o que eu amo, que era o futebol, só que logo na época também já ingressei na faculdade, já a vida também já foi tomando outro rumo, onde eu não ia ter aquele tempo que eu tinha para o esporte, né? Foi para a faculdade, então, assim, cada pessoa tem uma parte, assim, de saber lidar com suas frustrações, né? Então, assim, a parte difícil, eu acho que... Acho que é desafiador, né? É desafiador a luta interna, né? A luta com você mesmo. Porque cada um também tem um objetivo, né? Na minha visão, isso. E você, às vezes, está desanimado para ir lá, participar, ou não está gostando. Enfim, é difícil, é complicado. Acho que é muito fatorial, né? Até E onde eu você vejo que a consegue. constância É. e por exemplo, nem sempre a gente está motivado, né? Exato. Não. Exato. E ter essa Por disciplina é N fatores, né? importante. Por N fatores, tipo, um Às vezes fator... você tem um dia ruim, É, não, hoje eu não quero treinar, mas você vai. Você vai treinar mal, mas é aquele famoso, né? vai treinar mal, É já o desanima melhor, é também. melhor o mal feito, né? Do que não fazer. Que não fazer. Sim. É melhor você ir E treinar, vocês mas... têm grupos ali, grupo no WhatsApp com os alunos, ou só com os pais? Como que funciona para essa Ah, parte da não. motivação? Não, hoje nós temos o nosso grupo de professores, né? Temos o grupo ali de aviso com os pais, com os alunos a gente não tem, mas o momento ali em quadra mesmo, que a gente Tá. tem ali mais com eles, né? Uhum. É mais essa parte que a gente faz ali. De motivacional, né? Sim. E vocês acreditam que o esporte, já que nós falamos aí sobre o emocional, né? O esporte salva emocionalmente as pessoas? Salva. E aí, Bruno? Salva muito. Pra mim, assim, a questão de não virar jogador foi muito da parte emocional, pra minha visão, né? Mas ela também me transformou, assim, né? Eu consegui, depois, olhando hoje, né? Eu consegui processar as coisas, né? E entender o que foi a minha vida, o que é ser jogador, o que é participar de tudo isso. E você vê muitos casos, né? Questão de depressão, por exemplo, ansiedade, né? Que as pessoas que entram no esporte, elas conseguem, sim, sobressair em relação a isso, né? Então, eu acho que Passar por esse passar processo. por esse processo, exatamente. Então, eu acho que, com certeza. Como eu falei, né, da questão do esporte, que eu acho que é uma ferramenta para várias coisas e esse é uma delas. Muito O bom. autocontrole, né? A gente veio falando sobre o meu filho, né? Que ele treina com a gente, tem 10 anos. E a gente fala assim da evolução dele quanto a isso, da parte dele escutar. Ele é muito ansioso. É. Ele tem uma ansiedade que ele fala assim, a gente vai ter um jogo, ai, mas e se a gente perder? Aí eu falo, para com isso, cara. Você tem que entrar que vai ganhar. Se você entrar com aquele pensamento, se eu perder, com a mentalidade de que vai perder, você vai perder, você vai jogar mal. Você tem que entrar
querendo ganhar, querendo vencer o jogo, né? Perder faz parte. Perder faz parte em todo... Na vida. A vida Sim. você mais perde do que Exato, ganha. exatamente. Mas assim, se você entrar já derrotado, né? Então, essa parte o esporte, ele ajuda muito essa parte de Superação, superação, o controle emocional, né? De você saber controlar suas emoções. Está no momento ali que você errou, né? Exemplo, um goleiro que teve uma falha. Tem Sim. goleiro que falhou, ele acaba, ele não joga mais. Tem goleiro que falhou e levanta a cabeça e vai jogar. Então, assim, né? É saber lidar com as frustrações, né? Muito bem. E hoje, vocês acham que falta mais condicionamento físico dos atletas ou força emocional mesmo para seguir? Depende, né? Depende de que atletas, de que idade, É. de que Tá. Criança, por exemplo, eu acho que a maior desafio da criança é manter ali o peso quando, principalmente na faixa dos 10, que tem o Sim. seu filho, né? É. Que quer comer muito doce, Mas hoje, besteira. né? Mas hoje que tá. Não é essa parte, essa idade, essa faixa etária, eu vejo pelo meu filho também. É um desafio enorme deles manterem o peso, essa parte do condicionamento físico. Nos adolescentes, eu acho que também deve ir por esse caminho, né? Sim, é quando a gente pensa. Tem a questão da puberdade, né? Entra aí também. Sim, Depois da puberdade, eles acabam evoluindo. Durante a puberdade, né? Acabam evoluindo mais. E quando a gente pensa em criança, a gente pensa na questão de dar uma. Como posso dizer? Ofertar o máximo ali de movimentos para elas para ter um recurso ali de depois. ferramentas para o Isso, exatamente. desenvolvimento Encher a caixa de físico. ferramentas dela ali para ela depois no futuro, se ela for fazer algo específico, ela conseguir abrir essa caixa de ferramentas e poder usar as ferramentas ali que a gente construiu ao longo do tempo, né? Mas eu acho que basicamente é isso, pensando na criança aí. Sim, Pensando na maravilha. criança. Bom, e vocês querem dar um último recado para quem está escutando vocês? Kevin, fique à vontade, olha para aquela câmera. Quiser dar um recado sobre futebol, sobre o que você quiser. Agradecer a Tati por nos ceder esse espaço, né, de voz para apresentar o CH e espero que a gente possa contribuir, né, até quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, desperte esse desejo de fazer um esporte, né, como eu falei, lá nós não trabalhamos só com futebol, né, temos outras áreas, e aos que estão vindo pela Tati, fala que veio pela Tati que vai ganhar um descontinho Olha lá, que hein? legal. Gostei. Ó, então, assisti o Kevin e o Bruno lá no Circulando com a Tati, eu quero meu desconto. Pode pedir. Vai lá para uma aula experimental. Muito bom. E Bruno, dá o seu recadinho também para essa garotada. Então, primeiramente agradecer a Tati, ao Edgar e todo o pessoal aí pela recepção e pelo espaço, né, pra gente falar aí sobre o CH, sobre futebol, sobre desenvolvimento e se tratando das crianças aí, adolescentes que nos acompanham, respeitem seus pais, Bom, estudem muito, porque estudar é essencial. E vivam a vida com muito respeito, com dedicação, com responsabilidade. muito Acho que é bem. isso. Parabéns. Bom, e eu quero agradecer muito por vocês terem aceitado o convite de virem. Acho que o recado ele foi muito bem dado por vocês, da importância que é o esporte na vida das crianças, de todas as pessoas, o trabalho bonito que vocês fazem de inclusão, de acesso, de oportunidade. Nós vivemos em um ambiente que já nos proporciona uma qualidade de vida importante e necessária, e ter ali
uma equipe tão dedicada e humana para que, quando não é possível usar a praia para o esporte, enfim, tenha um espaço tão acolhedor, tão cheio de conforto, como o Kevin disse, e principalmente com a responsabilidade perante o desenvolvimento humano que vocês possuem. Então, eu saio de hoje mais apaixonada por vocês, de verdade, pela equipe de vocês, e continuem com esse trabalho lindo, com esse trabalho importante, que mais pessoas consigam ter acesso a todo o projeto que vocês desenvolvem, não só no futebol, como na luta, como no pilates, como no beach tênis, a oportunidade de proporcionar em ambiente de festas, ambiente que a pessoa... Porque tem o day use, né, Kevin? Vocês fornecem o day use para que os amigos se confraternizem. Então, enfim, dá para ver que, na essência de vocês, que o objetivo é transformar ali um espaço de treinamento esportivo em cultura, em inclusão. E vocês estão fazendo isso brilhantemente. Então, Obrigado. parabéns e continuem. Obrigado. Dá pra acrescentar uma coisinha? Tá, Quero claro. mandar um abraço pros professores, pro Matheus, pro Vitor, Pio, Pedro, vão assistir a gente aí, né? Também os professores lá da academia, Murilo, Sassá, Mônica, os recepcionistas, todo mundo. Vitão do Pilates. Que responsabilidade, hein? Ele falar o nome de todo mundo, esquecer de alguém. O pessoal da limpeza também, a Cláudia, Fabi. Abraço pro Beto também, Beto. Tamo junto. A Thay, Jamal, Diego. Todo mundo. Pra Sara. Nossa supervisora, Sara. Abraço, Sara, minha amiga. Muito bom. Acho Muito que é isso. bom, viu? Obrigada e um abraço para toda a equipe. Obrigada, meninos.